Salomão escreveu 3 livros em especial na Bíblia. Quando ele era um jovem, mais ou menos parecido como eu, entre 28 a 29 anos de idade, ele escreve a sua primeira obra literária, que é o livro de Cantares de Salomão. Quando ele já era um homem formado, estava no ápice da sua sabedoria, que Deus havia lhe dado, e toda a terra admirava o que Deus havia lhe dado. Ele escreve a sua segunda obra-prima, o livro de Provérbios, onde encontramos estudos bíblicos e encontramos uma profundidade de conhecimento que não encontramos em outros livros da Bíblia. Lá no final da sua história, quando ele já era um velho, já era um senhor de idade, já estava chegando ao final dos seus dias, o seu reino estava entrando em uma catástrofe, porque ele havia abandonado o amor de Deus para servir as suas mulheres estranhas que ele havia adquirido em toda a face da terra. A Bíblia me faz entender que ele escreve então Eclesiastes, e quando ele escreve Eclesiastes, ele nos faz entender algo tremendo, que eu quero abrir um parênteses na mensagem para que possamos compreender. Salomão chega no final da sua vida e ele faz uma retrospectiva, pastor Eliel, ele faz uma introspectiva, e ele percebe que a coisa mais difícil, terrível de um homem é chegar no final dos seus dias, é chegar na última época da sua história e entender e compreender que ele poderia ter feito muito mais para Deus e não fizera, negligenciou, deixou o tempo passar. Então ele escreve no capítulo 12, versículo 1, um dos ensinos bíblicos que eu amo por demais: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Coisa terrível e triste é um homem chegar no final do seu ministério, no final da sua caminhada na terra, olhar para trás e entender que ele poderia ter feito muito mais para o seu Senhor. Já dissera o Rabino Akiba, no ano 95 depois de Cristo, ele dissera assim: todos os livros da Torá antiga são santos, mas o livro de Cantares de Salomão, ele é o santo dos santos. Cantares é chamado pelos rabinos em Israel de o santo dos santos. Dentro da Torá antiga existe um complexo de 5 livros, como o Pentateuco, chamado de Meligote. Meligote é usado em todas as festas de Israel. Por exemplo, na festa das colheitas, eles leem diante de toda a nação de Israel o livro de Ruth. Mas 8 dias após a Páscoa, o rabino chega em Israel, abre a Torá antiga, abre o pergaminho, e ele lê diante de toda a nação de Israel o livro de Cantares de Salomão, e os rabinos batem a mão no peito e afirmam em alta voz: Cantares só foi escrito para mostrar, para evidenciar não unicamente o amor de Salomão pela Sulamita, mas para mostrar o amor de Jeová pela nação de Israel. Mas como nós, os crentes em Jesus, entendemos muito mais de Bíblia do que os judeus, porque se eles entendessem de Bíblia o que eles pensam que entendem, eles teriam aceito Jesus quando ele entrou em Jerusalém montado em uma jumenta, e os homens diziam: Hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. Como eu e você entendemos muito mais de Bíblia do que qualquer rabino que pesou ou passou aos pés de Gamaliel, eu venho nesta tarde afirmar-lhes com toda a convicção que Deus me